Aviso: esse vídeo contém fenômenos sobrenaturais e coisas estranhas. E se você tem preocupação com jumpscares, os sustos nos vídeos... não vai ter nenhum não. Eu não gosto de jumpscares e não colocarei nenhum susto em meus vídeos. Porém, se em algum vídeo tiver um susto, eu avisarei previamente. E terão spoilers no vídeo. Caso queiram mais vídeos assim, por favor deem um joinha para apoiar o meu trabalho e cliquem no sino do poder para receberem as notificações aqui do canal. Um bom vídeo a todos. Craig of the Creek, O Mundo de Greg adaptado em português brasileiro, é um desenho bastante lúdico e nostálgico. Nele, Greg e seus melhores amigos, Kelsey e JP, vivem aventuras no riacho. Esse riacho é uma área da natureza da cidade de Huckleton Oaks, usada de playground para as crianças daquela região por décadas. Muitas das situações e aventuras que eles passam podem ser interpretadas como fruto da criativa imaginação das crianças. Porém, há indícios de que certos acontecimentos não podem ser simplesmente qualificados assim. Um olhar para o mundo sobrenatural é preciso, mundo esse que ultrapassa os limites da imaginação. No episódio 22 da primeira temporada, Doorway to Ellen, Portal para Ellen em português, Greg acredita que comunicou-se com uma garota de outra dimensão, a Ellen. O dever de casa de Greg, de alguma forma, foi para a realidade da menina, e ela o fez, ajudando o garoto e devolvendo o trabalho. No decorrer do episódio, a hipótese da existência dessa tal outra dimensão fica mais evidente conforme Greg e Ellen conversam e se conhecem. Entre outras diferenças, uma contundente é que de onde ela veio, o riacho é abandonado, as crianças não brincam lá. Com a ajuda de Rain, a líder da Aliança da Ciência, as crianças constroem o que acreditam ser uma porta que liga as dimensões, elucidando o título do episódio. E Ellen aparece no portal, mas não por muito tempo, indo rapidamente embora por causa das condições temporais. O episódio termina com Greg, JP e Kelsey olhando para o raiar do sol, imaginando ser um sinal de Ellen, vindo de outra dimensão. Seria a garota realmente de outra realidade? Ou apenas ela só estudava em um turno diferente das outras crianças, por isso nunca encontrou nenhuma brincando no riacho? O título do episódio em inglês, Doorway to Ellen, pode ser um jogo de palavras para Doorway to Heaven, o que seria uma porta para o céu em português. Será que Ellen, então, estaria morta? Não sabemos ao certo, mas algo posso dizer sobre esse fenômeno de realidades paralelas. Ele é estranho. Um outro ocorrido que parece sair de nossa naturalidade é no episódio 26 da primeira temporada, O Menino do Futuro, a criança de 3030 na tradução do título original. Greg e seus amigos ajudam Deltron, um menino que diz ter vindo do futuro e ser um ciborgue. Ele precisa de fitas para poder ter o poder necessário para continuar lutando em seu tempo e assim poder salvar o futuro de uma tirania. O capítulo é praticamente todo das crianças tentando ajudá-lo. No final, elas conseguem. Então, quando a Timekeeper anuncia a hora do jantar, um barulho misterioso de onde Deltron estava foi escutado. Porém, quando Greg, JP e Kelsey vão verificar, Deltron não estava mais lá. Eles observam espantados as marcas que ficaram no chão e até resquícios de faíscas de energia, possivelmente provenientes da viagem temporal. Aparentemente, Deltron voltou para o seu futuro. Será mesmo possível viajar no tempo no mundo de Greg? Não sei, mas algo sei. Isso é estranho. O sobrenatural volta a aparecer no mundo de Greg. No episódio 18 da segunda temporada, A Casa de Boneca Assombrada, Greg e seus amigos estão à procura de um trevo de 4 folhas. Quando, no campo de trevos, encontram uma misteriosa casa de bonecas abandonada. O
É que a casa de bonecas estava muito bem cuidada, com diversos acessórios chiques. Por que ela estaria simplesmente largada ali? Greg então percebe um pequeno morador da casa, um bonequinho de um garoto. Greg simpatiza com ele e o coloca próximo a um minúsculo quadro em branco, para que, no mundo da imaginação, ele pintasse um quadro. Depois eles vão embora dali. Então, quando Greg e Kelsey JP voltam para o toco, lá estava a enigmática casa de bonecas. Quem a levou até ali? Uma coisa poderiam afirmar: não foi nenhum deles. Ao observarem melhor a casa, JP tem uma súbita surpresa, que acaba espantando todos. O pequeno quadro em branco agora tinha uma pintura de um desenho do Greg. E ali, agora com um pincel na mão, estava o sorridente e macabro boneco. Não se deixando levar pelo desespero, Greg tenta raciocinar que deve ter alguma explicação racional. Afinal, um boneco estar vivo, ter feito tudo aquilo sozinho. Não queria acreditar nisso. Quando os jovens se aproximam novamente da casa de bonecas, Kelsey nota que, ali, na janela da residência, estava o sombrio boneco, os observando. Eles rapidamente correm dali, aterrorizados. Eles vão pedir ajuda às bruxas do riacho, e uma delas diz para as crianças que o fantasma que assombra aquela casa de bonecas iria assombrá-los até ele conseguir o que queria. Greg insiste pela ajuda delas, mas as feiticeiras afirmam que não poderão auxiliá-los, ao menos que saibam exatamente qual é o fantasma. Desapontados, eles vão embora e decidem tentar se livrar da casa de bonecas, deixando-a em um lugar aleatório para ser encontrada por outras crianças. Porém, ao retornarem ao toco de árvore, lá estava a casa novamente. E não só isso. O pequeno e assustador boneco estava agora na frente da porta de entrada da moradia, recepcionando Greg e seus amigos. O grupo então decide tentar descobrir quem era esse fantasma, para assim poder obter a ajuda das bruxas. Com o auxílio de Stax na biblioteca da cidade, eles descobrem uma antiga notícia de Huckleton. A matéria fala sobre uma tempestade que destruiu a casa da família Hawley. Família composta pelo Sr. Hawley, Sra. Hawley e seu filho, Arthur Hawley. Também é dito que tudo foi destruído de dentro da casa, restando apenas uma coisa: uma casa de bonecas. Já sabendo o nome, eles voltam para as bruxas e clamam novamente por sua ajuda. Elas aceitam ajudá-los e fazem uma sessão para se comunicarem com o espírito de Arthur Hawley. De início, elas estavam apenas zoando Greg e os outros. Mas quando Greg perdeu a paciência e fez uma pergunta àquele espírito, questionando o que ele queria, ele obteve uma resposta. O espírito afirma que queria brincar com eles. Ao abrir a porta da casa, o boneco do garoto está lá. As luzes das lanternas ao redor da sessão se apagam e agora, na frente deles, aparece um boneco do tamanho de uma criança. Ele os assusta, mas diz que não era o seu objetivo e que os viu mais cedo, achou-os legais e apenas queria brincar com eles. Greg e seus amigos decidem brincar com Arthur, mas ele parece ficar bravo com a maneira que os protagonistas brincam. Em outro súbito apagar de luzes de lanternas, Arthur desaparece junto com a casa de bonecas e os bonecos de Greg, Kelsey e JP. Sem terem certezas, o episódio termina. Quem era Arthur? Seria ele mesmo ali? O garoto da foto da notícia parece muito com esse boneco. Ou seria o espírito do Arthur que tomou a forma de um boneco, assombrando aquela casa de bonecas? Ou é o boneco que tem vida? Se ele não era um fantasma, como conseguiu apagar todas as lanternas ao mesmo tempo, daquela maneira e sozinho? Embora essas perguntas não sejam respondidas, os acontecimentos desse episódio são para mim provas de que o mundo sobrenatural está presente em um mundo de Greg. E o mistério continua. No episódio 38 da segunda temporada, Cápsula do Tempo, Greg não quer criar mais memórias, pois acredita que esquecerá delas. Seus amigos creem a mesma coisa, mas não há nada de outro mundo nisso.
O momento fatídico acontece quando JP encontra uma desconhecida caixa, tendo escritas nela as seguintes palavras: desejo na caixa. No entanto, para não criarem novas memórias, eles largam aquela caixa lá. Logo depois deles aparece Cannonball e supostamente abre a caixa. Ao fundo, Greg, Kelsey e JP escutam um barulho da caixa e até um forte brilho acontece no riacho, seguido das palavras de alguém proclamando: seu desejo é a minha ordem. Palavras características daqueles seres místicos que concedem desejos, os gênios. Porém, esse não estava preso em uma lâmpada, mas sim em uma caixa. No final do capítulo, Cannonball reaparece com uma bicicleta de ouro e um grande sanduíche. Ao ser questionado pelos protagonistas do desenho, ele explica que recebeu 3 desejos de um gênio. Então a criatura realmente apareceu. E o misterioso gênio até diz algo relacionado ao 3º desejo e sua provável liberdade da caixa. Se gênios existem no mundo de Greg, então outras criaturas mágicas também podem existir. Isso com certeza é estranho. Há mais por vir. No episódio 1 e 2 da 3ª temporada, O Outro Lado, o Torneio, Greg e seu primo Bryson, Kelsey e JP vão participar de um torneio feito pelo rei do outro lado do riacho, o Rei Xavier. Essa competição é uma comemoração do aniversário do soberano. Eles almejam participar dela para ganhar o grande prêmio, os presentes do último aniversário do rei. Greg queria dar um dos prêmios a seu pai, Dwayne, pois naquele mesmo dia também era aniversário dele. Eles se disfarçam para entrarem escondidos no reino de Xavier e competirem. No entanto, o inimigo monarca acaba descobrindo as verdadeiras identidades deles e os joga em um labirinto de grama. Até então, tudo parecia ser possível de existir, até o momento em que uma grande pilha de brownies aparece no caminho deles. Todos concordam ser uma armadilha do rei, mas JP discorda e vai pegar um brownie. Um grande erro. Do monte de brownies surge um monstro que ataca JP, que por pouco consegue escapar com a ajuda dos outros. Extremamente assustados, eles fogem dali. Assim escapando do monstro e do labirinto de grama. No final do episódio, JP chama aquela criatura de monstro de brownie. Para um ouvinte de fora, parecia ser apenas a imaginação de JP. Mas todos eles viram. Essa criatura feita de doce talvez tenha vindo diretamente de Hora de Aventura. Não sabemos. Mas ela é realmente estranha. Se até então você não está convencido de que o mundo paranormal existe em o mundo de Greg, eis aqui uma última amostra dele. No episódio 11 e 12 da 3ª temporada, Travessuras ou Riacho, é contada a lenda de No Neck Nephew, Nephew sem pescoço em português. Ele era uma criança um pouco tímida e introspectiva, que foi desafiada por um colega a comer um explosivo doce junto com refrigerante. Um trágico acidente aconteceu. Então, reza a lenda que nas noites de Halloween, o fantasma de Nephew sem pescoço rouba os doces das crianças ruins, enquanto vagueia usando sua roupa de Drácula e uma abóbora de Halloween no lugar da cabeça. Nesse capítulo, Greg e seus amigos devem muitos doces para Kitty. E se não conseguirem os doces naquela noite de Dia das Bruxas, eles serão banidos da Árvore da Troca. Dessa forma, Greg faz um complexo plano de rota para seguirem e conseguirem a maior quantidade de doces possível. Quase na metade desse episódio especial, enquanto Greg e sua irmã Jéssica, Kelsey e JP seguem um planejamento para conseguir doces, Greg esbarra sem querer em um garoto no caminho. Por causa de sua fantasia, não era possível reconhecer quem era. A vestimenta era de astronauta. O protagonista elogia a fantasia dele e o menino do espaço faz o mesmo. Auxiliando-o, Greg logo vai embora com seus amigos de volta ao planejado. O enigmático astronauta apenas os observa. Depois, quando fazem uma pausa para descansar,
Handlebird e Cannonball saem do riacho assustados, dizendo que foram atacados pelo Néfil sem pescoço. Eles alertam para que Greg e a turma não entrem no riacho. Contudo, para seguir o plano de coleta de doces, eles precisariam passar pelo riacho. E dessa forma, foram tentar a sorte. No riacho, eles reencontram o astronauta, que também diz estar atravessando o riacho para chegar às casas do outro lado, para igualmente pegar doces. De repente, um ser descrito exatamente que nem um da lenda de Néfil sem pescoço aparece, assustando-os. Mas conseguem escapar dele. Porém, percebem que ele conseguiu roubar os doces de Jessica. O garoto astronauta afirma que aquele não deve ser Néfil sem pescoço, apenas uma criança com uma fantasia. Então decidem enfrentá-lo. De início fracassam e são perseguidos pelo Néfil sem pescoço, mas não desistem. O astronauta mantém as esperanças da turma, que vem com um plano de Greg. Para derrotar Néfil sem pescoço, ele usaria o mesmo doce que deu origem à lenda, o Popping Pebbles. Quando Greg mostrou o doce, o astronauta estranhamente se assustou. E assim ele seguiu com um novo plano para derrotar o Néfil sem pescoço e recuperar os doces de Jessica. No final eles conseguem. E a suposição do garoto do espaço de que era apenas uma criança fantasiada era certa. O Néfil sem pescoço era apenas a Big Head, que também queria pegar o máximo de doces possível, roubando de outras crianças para assim poder também pagar a sua dívida. O astronauta fica misteriosamente revoltado por ela estar se passando por Néfil sem pescoço, sujando o seu nome. Ela não entende o porquê dele estar tão bravo, afinal aquela era apenas uma lenda inventada pelas pessoas. De repente, as peças se encaixam. O astronauta revela ser o verdadeiro Néfil sem pescoço e até tira o capacete, revelando não ter cabeça. A Big Head sai aterrorizada e Greg e os outros olham perplexos para Néfil, tentando compreender o que estava acontecendo. Néfil diz que em todo dia das bruxas ele voltava para poder ajudar as crianças a se divertirem naquela data. Kelsey o questiona, dizendo que na lenda de Néfil sem cabeça, Néfil só voltava para punir os ladrões de doces. O fantasma responde dizendo que na lenda também falavam que ele usava uma abóbora na cabeça. Conclui para ela não acreditar em tudo o que falam. O grato fantasma dá os doces que tem para as crianças, agradecendo por terem o ajudado a salvar o Halloween. Felizes com os doces que receberam, distraem-se por um breve momento. E quando voltam a olhar para Néfil, ele não está mais lá. Apenas seu capacete de astronauta estava ali. Um fantasma bondoso, herói do Dia das Bruxas, Néfil é um espírito da cidade de Hurkleton. Ele é mais um dos mistérios do local. Hurkleton é estranha. Muitos podem pensar que tais mistérios sejam apenas frutos das imaginações. Mas eu não acho que eles são. Será que mais seres do além aparecerão em um mundo de Greg? Vamos aguardar os próximos capítulos. Eu sou o Joga Bem, e se vocês quiserem mais vídeos com elementos estranhos sobre o mundo de Greg ou outro desenho, digam nos comentários. Um lendário joinha ajudará o meu trabalho e a sua inscrição no canal também. Deixarei mais vídeos para vocês assistirem. Muito obrigado por tudo e um até.